Capítulo 5. A Graça. Primeira parte. Um ousado milionário, ao iniciar uma de suas muitas palestras, pegou as chaves do seu carro de luxo e também os documentos do mesmo e os mostrou à plateia. Em seguida disse que aquela pessoa que viesse a ele em até 10 segundos ganharia o carro imediatamente. O público começou a rir e até mesmo aplaudiu o orador por sua divertida piada de abertura. Depois de alguns segundos, esperando as pessoas se acalmarem, ele pediu que trouxessem ao palco o manobrista que trabalhava estacionando os carros dos convidados. O rapaz, todo tímido, aproximou-se daquele homem e ouviu dele a seguinte pergunta: "Você acredita que eu posso te dar aquele carro de luxo que vale mais ou menos $1,5 milhão, o qual você estacionou há pouco?" O moço, sem entender bem o que estava acontecendo, respondeu: "Bom, eu conheço bem a história da sua vida, senhor, e sei que o senhor sempre foi um homem de palavra e muito dedicado aos seus empreendimentos, e também já li bastante sobre as suas obras assistenciais pelo mundo todo. Por tudo isto, eu acredito sim que o senhor me daria aquele supercarro." O milionário passou para o rapaz as chaves do carro e seus documentos e apontou para um homem na primeira fila e disse ao felizardo que conversasse com ele, pois era o seu advogado. Algo inesperado, imerecido e extremamente valioso. Aquele gesto inacreditável mudou a vida do manobrista e de sua família. Pois bem, algo ainda maior e melhor que um carro caríssimo nos foi dado. Isto mesmo, dado a cada um de nós, o bem mais valioso de todo o universo e de todos os tempos: Jesus Cristo. A graça divina em pessoa é esse presente imerecido e valiosíssimo que recebemos. Ela está disponível para mim e para você, bastando fazer como aquele rapaz, ou seja, acreditar que o Senhor pode sim fazer isto por nós. Aliás, Ele já o fez. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8. A graça de Deus pela humanidade não é algo, mas alguém. É uma pessoa que aceitou prontamente desvestir-se de sua eterna glória, depor sua eterna coroa, assumir a forma humana e, aqui neste mundo de pecados e sofrimentos, ser maltratado e humilhado e, então, depor a própria vida como sacrifício. A graça divina é Jesus Cristo. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Romanos 5:15. Esse é o nosso único e todo suficiente salvo-conduto para a salvação, pois não há outro semelhante a ele. Jesus tornou expressa em sua vida a graça de Deus e, em alguns momentos, até mesmo a glória do Pai, como nas bodas de Caná e na ressurreição de Lázaro. O que se deve deduzir desses fatos é que, além de um dom pensado e outorgado por Deus à humanidade, a graça real transcende esse aparente distanciamento entre o doador e o recebedor, ou seja, esse bem infinito que parece passar a existir quando Deus, lá dos céus, em seu trono, envia à terra um decreto celestial contendo a redenção do ser humano, deve, na realidade, ser entendido como um dom vivo, um ser eterno, o próprio Deus vindo à terra como um presente de valor ilimitado. Sim, a graça é Ele mesmo, se entregando como oferta sacrificial a fim de pagar o preço do nosso resgate, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3:24.
A maior e mais elevada expressão do amor de Deus por suas criaturas está na pessoa de Jesus Cristo, vindo do céu como um dom gratuito para resgatar seres que não mereciam tamanha bondade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. São João 3,16. O escritor Bauer assim define o conceito da graça a partir da perspectiva neotestamentária. Graça é a atividade salvadora de Deus que, decidida desde toda a eternidade, se tornou manifesta e eficaz na obra redentora de Cristo em nosso favor, e que continua e se confirma em nós e no mundo a obra redentora. Não existem no Novo Testamento dois conceitos para graça, intenção e dom. Ambos os aspectos são uma só coisa em Deus. Com efeito, quando Deus quer bem, intenção, já é isto um dom. E quando Deus o dá, dá a si mesmo. Graça é o Deus que salva. Tal é o amor do Pai pelos seus filhos desgarrados, que ele mesmo deixou as demais ovelhas no seu eterno aprisco e saiu em busca da ovelha perdida, para que pudesse tê-la de volta em sua companhia. Façamos uma análise da situação do homem desde a sua criação até a sua glorificação. Primeiro quadro, com base em Gênesis 1:28, que diz: E Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Veja, nesse momento, o homem está na presença de Deus, glorificado, logo após o ato da criação. Quadro 2, com base em Gênesis 3, verso 8. E esconderam-se Adão e Eva da presença do Senhor entre as árvores. Nesse caso, o homem já está destituído da glória de Deus e é tido como injusto. A ausência de justiça já é constatada na sua existência. Então, há uma separação entre o homem e Deus, o pecado, coisa que não havia no quadro 1. O homem e Deus caminhavam juntos. Quadro 3, com base em Romanos 5, verso 20. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Nesse caso, o homem está em condição de ser justificado e também santificado. Entre o homem e Deus, agora não há uma separação total, pois Cristo, pela cruz do Calvário, religou o homem ao seu Criador. Pela graça, Deus nos abençoa com sua presença novamente, e pela fé nós nos apropriamos dessa bênção de podermos continuar na presença do Senhor, mesmo com a interrupção provocada pelo pecado. O homem agora, neste quadro 3, está em condição de justificado e santificado. Quadro 4, com base em Apocalipse 21, verso 3. Pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles. Pois bem, nesta condição, o homem já se encontra novamente como em sua origem, glorificado. Não há mais interrupção entre o homem e Deus. O caminho está totalmente livre, como sempre esteve aberto entre Deus e o homem na criação. Perceba o leitor a sequência. 1. Na criação, o homem glorificado. 2. Após pecar, o homem está destituído da glória de Deus e considerado injusto. 3. O homem, através do sacrifício de Cristo, pode retomar o contato direto com Deus. Ele pode ser agora justificado novamente e estar em processo de santificação a cada dia da sua vida. 4. O homem está novamente
glorificado para toda a eternidade. É claro, a condição é aceitar a graça pela fé e continuar na presença do Senhor, mesmo neste mundo de pecado, em processo de santificação, para em breve receber o dom da glorificação.